Transmigrações progressivas. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência então apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germen. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. A possibilidade de se melhorar em noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá durante a vida corporal pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão por que na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador
por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Estudo.